José, filho de Jacó e Raquel, era o favorito entre os filhos de Jacó. Isso criou ciúmes e inveja entre seus irmãos, que não gostavam de ver José recebendo atenção especial do pai. A situação piorou quando José teve sonhos que indicavam que um dia ele teria autoridade sobre seus irmãos, o que intensificou o ressentimento deles. Certo dia, Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho. Ao vê-lo de longe, os irmãos conspiraram para matá-lo, mas Rúben, o primogênito, sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia em vez de tirar sua vida. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José a comerciantes que passavam, que o levaram para o Egito como escravo. Vendo-o, pois, seus irmãos de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Agora, pois, vinde e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o devorou, e veremos que será dos seus sonhos. Ora, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Em solo egípcio, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. Ele provou ser um servo fiel e habilidoso, mas enfrentou uma grande tentação quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu, o que resultou em acusações falsas, levando-o à prisão. Mesmo na prisão, José manteve sua integridade e Deus o abençoou, permitindo que interpretasse os sonhos de 2 outros prisioneiros. Eventualmente, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. O copeiro-chefe lembrou-se de José, e ele foi trazido da prisão para interpretar o sonho de Faraó. Sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, José previu assim 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. E impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador sobre todo o Egito, tornando-o o segundo no comando. Durante os anos de fome, a família de José, sem saber de sua ascensão ao poder, viajou ao Egito para comprar alimentos. José, agora irreconhecível para seus irmãos, os testou, acusando-os de espionagem e prendendo Simeão como garantia. Ele também escondeu uma taça em sacos de grãos de Benjamim, o irmão mais jovem, e acusou Benjamim de roubo. Quando os irmãos retornaram para resgatar Simeão, José revelou sua identidade e abraçou seus irmãos em lágrimas. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem. E não ficou ninguém com ele, quando se deu a conhecer a José, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Ele os tranquilizou, dizendo que Deus havia orquestrado toda a situação para preservar a vida durante os anos de fome. José mostrou grande compaixão e perdão, reconciliando-se com seus irmãos e convidando toda a sua família a se estabelecer no Egito, onde ele cuidaria deles. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Desce a mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele, e beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. E depois falaram com ele os seus irmãos. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. Ao retornarem para Canaã, eles levavam consigo não apenas os grãos, mas também a notícia de que José estava vivo e era o governador do Egito. Além da notícia emocionante, os irmãos relataram sobre o convite de José para que Jacó viesse para o Egito com toda a sua família.
a fim de escapar da fome e viver na terra de Gósen, uma região fértil do Egito. Para confirmar a veracidade de suas palavras, eles mostraram a Jacó os carros e presentes enviados por José. Ao ouvir as notícias e ver as provas da sobrevivência de José, Jacó ficou atordoado e incrédulo. A notícia de que José estava vivo e ocupava uma posição tão elevada no Egito foi avassaladora para ele. A mistura de emoções, desde a dor que sentira pela perda de José até a alegria da sua sobrevivência, fez com que Jacó desmaiasse. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Israel partiu com tudo o que tinha, chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. E Deus falou a Israel em visões durante a noite, chamou: Jacó, Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, os filhos e os netos, as filhas e as netas, todos os seus descendentes. Ele trouxe todos os seus pertences e chegou ao Egito. Jacó trouxe consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, todas as suas descendências. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. A família de Jacó, incluindo seus irmãos e seus descendentes, é acolhida no Egito, onde prosperam sob os cuidados de José. José, com a sabedoria dada por Deus, implementa medidas para preservar o povo durante os anos de fome. Ele gerencia eficientemente os recursos e até mesmo adquire as terras dos egípcios em nome do faraó, consolidando assim o poder do governo. Quando Jacó está prestes a morrer, ele abençoa seus filhos e profetiza sobre o destino de cada tribo. Jacó pede para ser enterrado na terra de Canaã, e José promete cumprir seu desejo. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temem que ele agora se vingará por sua venda como escravo no passado. Mas José os assegura mais uma vez de seu perdão e amor. Vejamos em Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E mandaram a José dizendo: Teu pai mandou, antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque mal te trataram. Agora, pois, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falaram. Então José lhes disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. A reconciliação de José com seus irmãos é um poderoso exemplo de perdão e redenção para todos nós. A história destaca como Deus pode transformar situações aparentemente ruins em bênçãos e como o perdão pode superar o ressentimento. José escolheu perdoar seus irmãos, restaurando relacionamentos quebrados e demonstrando a importância de superar a amargura com amor e graça. Sejamos todos como José. Obrigado por assistir o nosso vídeo e nos diga o que achou desta história maravilhosa. Haja luz.